Vamos lá retomar aqui, né? A próxima parte. Gente, falando da curva de solubilidade, o que é isso? Quando a gente fala assim, curva, nada mais, nada menos, é os gráficos, né? E é fácil de entender, viu, gente? Os gráficos, preste bastante atenção, tá? Porque você vai prestar o Enem futuramente, isso aqui é muito importante, tá bom? Porque essa interpretação gráfica é uma das questões que é muito cobrada na prova do Enem. Então, analisando aí um gráfico da solubilidade, podemos destacar três regiões. Aqui a primeira região, acompanha o mouse. Aqui a segunda região. A segunda região. Onde está a segunda região? Aqui, gente, ó. Nós temos aqui uma curva, que está em cor azul ali, essa animação azul. Essa é uma região. O que está acima e o que está abaixo. Então, daí a gente classifica a solução, certo? Essas três regiões. Você poderia perguntar, mas não está faltando uma classificação? Aí vocês poderiam dizer, qual? A classificação da solução saturada com corpo de fundo, sim, mas ali é solução saturada ainda. Porém, tem um corpo de fundo, entendeu? Então, para o Enem, para a interpretação gráfica, é isso aqui que importa. Então, nós temos aqui, gente, olha, né? Nesse gráfico aqui, nós temos aqui, ó, coeficiente de solubilidade e aqui nesse eixo, a temperatura. Então, interprete ele aqui. Se você vai aumentando o coeficiente de solubilidade, esse aumento desse fator, ele é exclusivamente em função do aumento de quê? Da temperatura. Se você aumenta a temperatura, aumenta a capacidade de dissolver mais ainda um determinado material que é um solúvel, né, em determinado solvente. Por isso, quando eu falei para vocês, eu vou usar na água lá, né, bota lá para ferver, então vocês vão ver que vai se dissolver. Por quê? Porque quando aumenta a temperatura, aumenta a capacidade de dissolução. Bom, então, nessa curva aqui, ó, é a curva aonde esse pontozinho verde aqui está perpolando. Perpolar é ficar sobre. Então aqui, qualquer ponto, ó, nessa temperatura aqui, eu vou ter, olha, nesse ponto, um determinado coeficiente de solubilidade. Então qualquer ponto que eu traçar aqui em cima, então a solução vai ficar sendo classificada como solução saturada. Então observe que aqui, ó, vamos imaginar para o experimento que a gente estava fazendo. Aqui nesse ponto aqui estaria marcando 15 graus Celsius. Então veja que é a mesma temperatura. Aqui é aquele valor, a quantidade, olha, de soluto dissolvido em 1000 gramas de água. Quanto? 400 aqui. E aqui quanto? 380, que é o ponto que a gente falou do coeficiente de solubilidade máximo, né? E aqui seria os 340, 360, só olhando aqui, voltando para me lembrar, tá bom? Então nós temos aqui o gráfico que explica o coeficiente de solubilidade. Então, a temperatura e a pressão já tem uma influência muito grande para tratar desses fatores físicos, né? Que se dissolve lá de algum determinado soluto, bom, na solubilidade de um sólido, de um gás também. Então, quando a gente está falando de matéria, de soluto, sólido, então nós vamos usar o fator físico, temperatura. Agora, quando for tratar dos gases, aí a gente vai usar a pressão. Vocês vão ver aqui, gente, um exemplo que talvez vocês nunca ouviram falar, como é que faz o armazenamento de um refrigerante, aquele gás que está ali dentro, a importância de guardar na geladeira após ser aberto, e porque quando está lá no supermercado, em temperatura ambiente, o gás não foge, né, como a gente diz. É um assunto bastante interessante a gente discutir aqui. Bom, então vamos lá. Então, quando a solubilidade ela aumenta, ou seja, se você aumenta o coeficiente de solubilidade, ela vai aumentando em função do aumento da temperatura. Então, o que acontece com o soluto, né? Ele vai absorver energia, ele vai tomar naquele sistema, certo? A energia do solvente, e ele começa a
aumentar a sua própria energia, e isso faz com que aumente a capacidade de dissolver. Então, se você aumenta a temperatura, você aumenta a capacidade de aumentar também a quantidade daquele soluto naquele sistema, certo? Então, esse gráfico aqui está mostrando aqui vários tipos de sais. Olha o comportamento do sal de cozinha, é quase que constante, mas varia. Não vai aumentar a temperatura, ele vai variando uma quantidadezinha. Ainda bem que isso acontece com sal de cozinha, gente, tá certo? Vocês imaginem aí o quanto de sais de sal de cozinha a gente consome diariamente, né, através da alimentação. E às vezes nosso corpo ele varia um pouco dessa temperatura. Então vocês viam, a gente ia ter um problema seríssimo de saúde futuramente, tá certo? Mas ainda bem que o sal ele consegue ter uma variação lenta, tá bom? Não consegue dissolver muito, então ele consegue permanecer naquela temperatura. Mas já existem outros sais, olha aqui, eles variam muito, olha, existe uma quantidade, você consegue aqui, 180 gramas de nitrato de potássio, tá vendo? Ele tem uma capacidade muito alta. Observe que nós temos aqui sais, como o nitrato de amônio, em baixas temperaturas já consegue dissolver, olha, uma quantidade igual de nitrato de potássio com uma temperatura mais elevada. Então significa que isso aqui, gente, olha, se a gente não precisa nem aumentar muito a temperatura, que ele consegue dissolver uma quantidade maior. Tá bom? Então esse aqui é o gráfico da curva de solubilidade. E observe um detalhe, todos os sais aqui têm um comportamento que está absorvendo calor para poder se dissolver. Ou seja, com aumento da temperatura, ele fornece energia em forma de calor e faz com que esse sais se dissolva uma quantidade maior. Então, essa solubilidade aqui é classificada como uma solubilidade endotérmica. Por quê? Porque ela absorve calor para aumentar a quantidade de soluto dissolvido no solvente. Bom, existem alguns sais, não são muitos, é raro, certo? Que esse comportamento é o contrário. Se a gente aumenta a temperatura, o normal é para aumentar a capacidade de dissolver o sal. Só que esse sal aqui, que é o sulfato de sódio e o sulfato de césio, o que acontece com ele? Quando aumenta a temperatura, ele, em vez de aumentar a capacidade de dissolver, ele faz o contrário, ele não se dissolve. Vai diminuindo a quantidade possível. Então é interessante demais que isso aconteça. E uma coisa interessante em relação ao sulfato de sódio, gente, é que por ele ter esse comportamento aqui, ele é utilizado aí, gente, como secante. Ele é colocado, por exemplo, juntamente com silica gel, alguns materiais para secar, tá certo? Por quê? Porque quando aumenta a temperatura, em vez de ele aumentar a solubilidade, ele diminui. Se ele diminuir a solubilidade dele em água, então ele consegue reter muita água nele, e isso ele é utilizado aí no mercado como material secante, tá certo? É só mesmo de curiosidade para vocês, não é um caso aqui para estudar isso agora, porque nós não estamos numa universidade para estar estudando o comportamento aplicado dessa química aqui, tá bom? Tem uma coisa mais para o futuro. Então, só para mostrar para vocês que existem sais que aumentam a capacidade de dissolver, aumentando a temperatura, que é um processo endotérmico, enquanto que existe também sais que acontece o contrário. Ele diminui a sua solubilidade, né, com o aumento da temperatura. E isso aí ele faz o que, gente? Ele libera calor. Olha, por isso que esse aqui é usado como secante. Como ele libera calor no meio, então se tiver umidade, ele vai secar aquela umidade, pelo calor que ele libera. Bom, aí existe também, gente, outros tipos de sais que ele oscila, ó. Esse comportamento aqui estranho, não é uma constante, ó, vai, sobe, para um pouco, desce, sobe, para um pouco, desce, tá bom? O que acontece aqui, ó, tá vendo? O próprio sulfato de sódio, ele sobe, depois desce. Aí vamos entender aqui por que isso acontece. Então aqui é o que nós chamamos de sais hidratados,
São moléculas de sais, aqui é o cloreto de cálcio, que ele contém uma quantidade de água fazendo parte desse sistema, ou seja, um sal hidratado, ou seja, cloreto de cálcio hexahidratado, né? São 6 moléculas de água. Então, na hora quando a gente aquece um material desse, o que é que vai acontecer? Ele vai aumentando a sua capacidade de dissolver lentamente, ó, tá vendo a quantidade? Chega um momento que ele cai e depois sobe de novo, cai e sobe de novo. Por que ele fica caindo e subindo? Porque ele vai perdendo água com o aquecimento, vai vaporizando água. Vai chegar um momento que esse cloreto de cálcio aqui ele não vai subir mais. Por quê? Porque toda a água foi vaporizada. Daí o que acontece com a solubilidade dele? Diminui. É o que acontece nesse comportamento aqui, ó. Tá vendo? É um comportamento atípico, aonde numa temperatura de 32,4 graus Celsius, o sulfato de sódio ele perde toda a água que ele está retido. Então daí ele começa a cair, ó. Então observe que ele absorve a umidade. Se você aquecer, ele vaporiza, então depois sobe de novo. Por quê? Porque vai subir novamente, porque ele vai reter água. Tá bom? Então tem esse comportamento também aqui, ó, mostrando esses pontos de inflexões, tá certo? Aqui, ó, chamado de pontos de inflexões. Aqui, ó, ponto de inflexões, né? Que é a mudança, tá certo? De um sistema para o outro, que é um sistema hidratado e um sistema não hidratado. Bom, vamos ver agora o comportamento da fotossolubilidade quando se trata principalmente aqui. Olha só, sim, nesse gráfico aqui é um gráfico que eu trago resumidamente tudo que foi explicado. Se você voltar, foi 3 momentos que eu expliquei para vocês. Então aqui eu trago, né, ó, tá vendo? O nitrato de potássio, cloreto de potássio, tá vendo? São todos esses gráficos, tudo aqui são comportamentos. Se eu fizesse uma pergunta a vocês assim em sala de aula, gente, que tipo de solubilidade nós temos aqui nessas 4 substâncias? A resposta era solubilidade do tipo endotérmica. Por quê? Porque olha o comportamento dos gráficos, não tem ponto de inflexão, sempre está numa ordem crescente, subindo, aumentando o quê? A solubilidade. Ou seja, essa quantidade aqui em gramas, olha só, em gramas, que se dissolveu essa quantidade em gramas em 100 gramas de água. Em qual temperatura? Aí você vai variando aqui, ó. Ou seja, no sal de cozinha, a 10 graus Celsius, eu consigo dissolver aproximadamente uns 38 gramas desse sal em 100 gramas de água. Certo? Olha só o comportamento aqui do nitrato de potássio. A 10 graus Celsius, eu consigo dissolver um pouco mais que 20 gramas desse sal em 100 gramas de água. Lá para 40, se eu duplicar a temperatura, o que vai acontecer, gente? Ó, vai subir a quantidade, vai aumentar para quase 70 gramas. Então isso mostra um comportamento que o sal está absorvendo calor e ele está aumentando a sua solubilidade. Então é um comportamento de solubilidade endotérmica. Tá bom? Já o sulfato de césio acontece o contrário, como eu disse a vocês, e também o sulfato de sódio. Certo? Então a solubilidade ela trata justamente desses termos aí, como eu acabei de explicar para vocês. Bom, vamos ver agora o comportamento em gases, certo? É bem interessante aqui. Já nos gases, olha só, tem a solubilidade, só que nós temos agora uma unidade de medida menor aqui, ó, miligramas de gás, miligramas em 100 gramas de água. Tá? Não vamos trabalhar com gramas de... Não, isso aqui não vem tanto ao caso. E aqui aumenta a temperatura. Então olha só o comportamento dos gases. Veja que é bem parecido com o comportamento do sulfato de césio e do sulfato de sódio. Um comportamento parecido ao exotérmico. Tá vendo? Olha só, do ar que a gente respira, do gás nitrogênio, do ar da atmosfera. Então observe, gente, que a solubilidade ela vai diminuindo, olha, tá vendo? Com o aumento da temperatura. Isso aqui explica um fenômeno que acontece, um agravo ambiental, tá certo?
que é o processo de eutrofização. Vocês vão ver isso em geografia, não sei se vocês já viram isto, tá bom? A eutrofização ela se dá justamente por quê? Porque na superfície de um lago ou de um rio, tá certo? Devido à questão da poluição, há um aumento da parte vegetativa sobre a superfície da água, impedindo com que a luz, né, do sol, ele decida lá no fundo do lago ou do rio, até chegar naquelas plantinhas que estão lá embaixo para poder realizar sua fotossíntese e liberar gás e oxigênio para os animais ali, ó, respirarem. Então, se tem menos luz, então não vai ter muita fotossíntese, vai faltar oxigênio. E aí os animais aquáticos morrem, né, por asfixia. Então, o que acontece? Em períodos do verão, a mortalidade de animais é muito maior. Isso aí é fato. Por que é maior no período de verão, no período quente? Porque, gente, olha, se a gente aumentar a temperatura, a quantidade de ar atmosférico, do gás oxigênio, ela vai diminuindo, olha, tá vendo? Então, se já tem um rio atrofizado, já não tem muita luz para poder realizar a fotossíntese. Se tem uma temperatura da água elevada, aí sim, morre tudo. Aconteceu, eu conheci um colega meu trabalhou na termoelétrica lá de Açu, certo? Ele falou para mim que morrem muitos animais ali próximo à termoelétrica, animais aquáticos. O motivo é porque a gente pega a água do rio, pela Açu, né? E aquece aquela água para poder formar vapor e girar as turbinas para gerar energia. Aí uma parte da água aquecida, eles não esperam que resfrie, volta para o rio, mas em vez de voltar à temperatura ambiente, volta aquecida. Então ela acaba aquecendo aquele ambiente ali, fazendo com que o gás que estava ali dissolvido maior comece a se desprender. Tá certo, gente? É o que acontece com o refrigerante. Se você pegar o refrigerante lá da prateleira, tá lá, no supermercado, enquanto ele está ali, gente, está a temperatura ambiente. Agora o gás ele consegue estar no seu máximo dissolvido ali. Por quê? Porque está vedado ali, ele foi armazenado sob alta pressão e foi vedado, tem uma borrachinha vedando ali. Então quando a gente abre, tá certo? Abre até ali, você perde o controle da pressão. E o que vai acontecer? O gás, né, com o passar do tempo, a temperatura vai aumentando no dia a dia, então vai se desprendendo, diminuindo a quantidade de gás. Por isso que tem que armazenar em refrigeração. Para quê? Para quando diminuir a temperatura, olha, diminuir a temperatura, você estará aumentando, ou seja, conseguindo manter uma solubilidade de gás maior naquele recipiente. Tá bom? Então esse aqui é o gráfico que explica para vocês a dissolução de gases em líquidos. Tá? Aí aqui nós temos o efeito da pressão explicando. Ó, vou aumentar aqui, pronto, voltando aqui. Olha só, aqui eu expliquei o efeito da temperatura, o efeito da pressão. Então se a gente aumenta a pressão, a gente aumenta a capacidade de solubilizar. É o que acontece com o gás de cozinha, né, gente? O gás orgânico, você aumenta a pressão, você consegue misturar ele melhor e deixar ele na fase líquida, fazendo com que ele se armazene em um recipiente menor. Bom, é o que acontece também quando eu falo para vocês. Por que o refrigerante ele não perde o gás? Porque, gente, ele está armazenado lá sob alta pressão. Você aumenta a pressão, você aumenta a solubilidade. A partir do momento que você abre a garrafa, então você perde a pressão. Então diminui a pressão, diminui a solubilidade. Aí vem a temperatura também, ó, aumentando a temperatura do dia a dia, também diminui a solubilidade. Então veja que um fator aqui, ó, ajuda o outro, certo? Por isso que a morte de animais em rios de forma natural acontece devido a essas mudanças bruscas de temperatura que acontecem. Nós estamos aí passando por um momento agora. Não, já há um bom tempo na questão do aquecimento global, relacionado à questão do aumento da temperatura do planeta, e isso acarreta também nessa questão dos gases que estão solubilizados nos oceanos, mares e rios, fazendo com que desprenda, e alguns animais eles tendem a via superfície buscar a atmosfera para poder respirar. E as variações de pressões também que acontecem também. Então é todo um conjunto. Ok?
Bom, vamos passar aqui alguns exercícios, certo? Para a gente fixar melhor essa parte aqui, bem rapidinho. Eu vou até pular alguns aqui, tá? Isso aqui é bem interessante, né? A questão de interpretação gráfica. Olha aqui o gráfico, olha a massa de água em 100 gramas, desculpa, uma massa do soluto, que pode ser um sal, massa, qualquer coisa, que se dissolva em 100 gramas de água. Essa água tem que ser água pura, tá bom? E aqui está, nós temos aqui ó, 20, 40, 60, 80. Aqui é a quantidade de soluto em grama. E aqui são as temperaturas. E observe a curva aqui, ó, esse gráfico vermelho, ele que nos interessa para interpretar aqui o exercício. Aí, com base nesse gráfico, podemos concluir que acrescentando-se 20 gramas de cloreto de potássio em 50 gramas de água a 20 graus Celsius, obtém-se uma solução aquosa de que tipo? Então vamos lá. Então, primeiramente, veja que eu já dei um clique aqui, ó. E antes de resolver o exercício, vamos buscar aqui, ó, a 20 graus Celsius, qual é o coeficiente de solubilidade com base no gráfico. A 20 graus Celsius, está aqui o 20, ó, tá vendo? A solução ela é saturada no seu máximo, ela atinge uma quantidade, olha, aproximada a 40 gramas. Digamos 38 aqui, ou seja, 38 gramas mais ou menos, eu consigo 37,5 dissolver em 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Então nós temos aí nosso coeficiente de solubilidade, né? Como nós temos 34, né? Valor próximo. Bom, e aí a gente retira para cá, faz isso aqui. Certo? 4 de solubilidade para 20 graus Celsius, como mostra o exercício, é de 34, ou seja, veja que eu só posso dissolver esse sal aqui, que é o cloreto de potássio, eu só posso dissolver no máximo 34 gramas dele em 100 gramas de água. Tá bom? Nessa temperatura aí. O exercício ó, trouxe para 50, ou de 20 gramas em 50, então vamos ver, né, como é que fica. 34, tá certo? Dissolve em 100. Eu quero saber quanto eu consigo dissolver para 50 gramas, ou seja, diminuindo pela metade de água. Tá certo? Então, regra de 3 aqui, ó, pelos meios, pelos extremos. Fiz o cálculo, chega a esse resultado aí, ó. Tá? Vou dividir aqui, 17 gramas. Tá bom, gente? Então, nós temos o que, pessoal? Uma solução saturada com corpo de fundo, que pode tornar-se insaturado sem aquecer. Ou seja, observe direitinho que ele vai formar esse corpo de fundo aqui. Ó. Tá vendo? Claro, né, gente? É bem óbvio. Se 34 gramas eu consigo dissolver em 100, se você diminuir a quantidade de água, gente, o que é que vai acontecer? Certo? O que é que vai acontecer? Vai acontecer que o sal que vai restar, tá certo? Caiu pela metade aqui, ó. E o que tinha aqui? Só no máximo. Então, se você tirar, você colocar água para ferver, o que é que vai acontecer? Você vai sentir um gosto de sal maior. É o que acontece quando a gente vai fazer um suco, tá certo? E coloca lá bastante açúcar. Aí coloca o danado para gelar. Quando vai beber o suco, tá lá, o bicho bem gostosinho. Aí o que é que acontece? Deu uma pane na geladeira. Tá o suco, eu vou beber aquele suco, a temperatura normal. Será que a quantidade de açúcar ao gosto vai estar o mesmo? Não, gente, influencia. A temperatura mudou e influenciou. Aqui, ó, está mudando a quantidade de. Você está diminuindo. Então você tinha uma quantidade de sal que era máximo para aquele valor de água. Você diminuiu, então com certeza vai formar corpo de fundo em relação àquela quantidade que é 17 gramas. Bom, eu vou passar esse exercício aqui, vou deixar para vocês analisar direitinho. Já tem aqui a resposta, tá bom? Olha, bem simples também, com o mesmo raciocínio, tá? E vamos iniciar aqui essa parte que é bem interessante agora, que é a segunda parte que está nas soluções. Até agora eu vinha falando para vocês sobre os coeficientes de solubilidade, a capacidade de quê? De dissolver uma quantidade de soluto em determinada quantidade de solvente em uma dada temperatura. Então, quando eu falo assim, dissolver soluto, solvente, então isso aí você vai observar que a matéria vai estar intrínseca, ou seja,
disseminada no determinado solvente. Então, matematicamente falando, nós temos uma divisão matemática aí, certo? Ou seja, vamos tratar de quê? De uma concentração do quanto eu tenho de um material dissolvido em um certo volume do solvente. Então, chamamos de concentração de uma solução toda forma de expressar a proporção existente entre quantidade de soluto e solvente. Ou então, as quantidades de soluto e solução. Bom, gente, no estudo das soluções, nós veremos as seguintes convenções aqui, interessantes, que vocês saibam. Essa aqui é que significa esses índice 1, índice 2, tá bom? Quando não tem índice, porque para não confundir alguns conceitos, tá bom? Quando o índice for 1, então vai tratar justamente do soluto, índice 2, solvente. E quando lá a simbologia não vir nenhum índice, nenhum E2, então está se tratando da solução. É o que mostra aqui, ó. Veja que a concentração que nós vamos trabalhar é a concentração. Não tem índice, tá vendo? Não tem número 1 aqui, não tem 2. Então é a concentração de que? Da solução. Então ele é igual ao que? A massa do soluto. Olha o número 1 aqui. Esse 1 está dizendo que essa massa aqui não é a massa do solvente, é do soluto. Tá bom? Dividido, ou seja, você vai pegar uma quantidade de sal e vai dividir, ou seja, dissolver para formar um determinado volume. Esse volume aqui é um volume total, ou seja, o volume da solução. Veja que não tem índice também. Então, trabalhar o cálculo de concentração é bem simples, é só uma divisãozinha, tá bom? Básica, tá bom? Aqui. Tá? Leve cuidado com essas questões de nomenclatura, quando vem o índice, quando não vem, índice 1, índice 2, certo? Só vemos essa questão desse cuidado aí. Bom, e geralmente a unidade que a gente vai trabalhar é com gramas por litro. Tá bom? Então vamos lá. Num balão volumétrico de 250 ml, adiciona-se 2 gramas de sulfato de amônio sólido. Olha, um material sólido, um sal. Eu vou pegar um recipiente em forma de um balão volumétrico, um balão de laboratório, que tem capacidade de volume de 250 ml. E lá eu vou adicionar, gente, 2 gramas desse determinado sal aqui. Então ele quer saber no exercício qual é a concentração em gramas por litro. Olha, gente, cuidado, muito cuidado. O exercício é maldoso. Ele traz as pegadinhas. Se vocês não prestarem atenção, você acaba se perdendo. E muitas vezes a resposta bate com os seus cálculos, só que estando errado. E aí vem questionar, professor, eu acertei. E não, porque não prestou atenção nesse detalhe. Olha qual é o detalhe. Gente, o exercício está pedindo aqui, ó, a resposta da concentração que esteja em grama, na unidade do grama, e na unidade do litro, gramas por litro. Quando você vai olhar o exercício, o volume está em ml. Tá vendo? E a massa está em grama. A massa está ok. O volume está ok. Só que não está ok, está parecendo aquela música lá, né? Está ok. Mas o volume não está ok. Então eu tenho que transformar. Eu vou ter que transformar esse volume aqui, gente, olha. Tá certo? Transformar ele em litro. Transformar o volume em litro, observe que essa unidade aqui, ó, m, litro, mililitro, 1000 litro. Ou seja, aqui é uma multiplicação. Para mim retirar esse m daqui, eu faço a operação inversa da matemática. Eu pego esse 1000 daqui, para tirar ele daqui, então eu vou trago ele dividindo aqui, ó, esse número. Se aqui está multiplicando o litro, então eu trago ele para cá dividido. E aí eu transformo 250 ml em litros. E aí é só você dividir. Dividir por 1000 é voltar a vírgula que está bem aqui, onde está apontando. Está bem aqui, ó, vírgula. Voltar 3 casas decimais. Então a resposta aqui ficaria 0,25 ou 0,250 litros. Aí sim, você vai pegar os 2 gramas e dividir por 0,25. Tá bom, gente?
bem fácil o raciocínio, tá aí a transformaçãozinha, só substituição de dados na fórmula, tá aqui, ó, peguei o 2 graus tá aqui, agora vem para cá o 0,25, divide, por isso que eu fiz aquelas revisões com vocês no início do ano, trabalhar aquela matemática é muito importante, demais, aí os cálculos envolvendo números decimais, procure praticar, que isso é muito importante, tá bom? E dividindo aqui a resposta da 1 de gramas e letra E. Tá? Bem fácil o exercício. Então, você veja essa questão aí que eu chamo a atenção de vocês em relação às unidades de medidas. Tá bom? Bom, tem mais um exercício aqui. Deixa eu ver se tem algum detalhe aqui que vai chamar a atenção. Eu vejo que não tem. Olha, aqui já deu a concentração, é diferente. Já deu a concentração, está pedindo para vocês encontrar a massa. Ele deu aqui, ó, volume. Então, quando você tem aqui a concentração, volume, ele quer saber da massa do soluto. Então, jogando na fórmula, só uma substituição, gente. Olha, aqui fica 5, aqui vem o que? 0,5. Observe que as unidades está tudo já legal, ó. Litro por litro. A massa em gramas, você vai encontrar o que, gente? A massa em grama. Ah, só multiplicar agora aqui, ó. Produtozinho, só multiplicar e chega a resposta. Tá? Bom. E aqui nós temos aqui também um exercício interessante, certo? Esse aqui foi uma questão do Enem, para mostrar para vocês quanto é fácil. Aqui não tem a resolução, tá bom, gente? Um certo remédio, ele vai mostrar que tem 30 gramas de um princípio ativo. Interprete isso aqui, eu não vou nem querer fazer aqui, eu vou querer que vocês tentem vocês mesmos fazer. Tá certo? Que é uma coisa simples. Isso aqui eu levei para um aluno de EJA, em um determinado ano que eu trabalhei, acho que foi retrasado, se não me engano. Foi nem lembro de bem ao pé. E o aluno conseguiu resolver isso aqui só pela lógica mesmo. Só pela lógica. Matemáticazinha aqui. Mas você pode trabalhar também pela lógica, ou então, lógica matemática, ou então fazendo as regrinhas de 3 também, usando a fórmula. Tá? Tente vocês fazerem isso aqui em casa. Tá bom, gente? Então, gente, é isso aí. Pelo amor de Deus, vamos ter cuidado, vamos ficar em casa, vamos se cuidar, vamos dizer pare para o coronavírus, tá? Porque não é fácil. A gente acha que está tudo bem, mas na verdade não está, certo? E a gente tem que se cuidar e cuidar do próximo, tá bom? Então, muito obrigado pela aula. Desculpa aí a minha dicção. Não tenho esse costume de fazer esses tipos de aula. Tá bom? Mas a gente vai aprendendo, vai aprimorando. E é assim. Tá? Fiquem com Deus.